Olá, amigos, a história de hoje é extremamente romântica. Olá, amigos, a história de hoje é extremamente romântica. Para aproveitar totalmente a história, por favor, fiquem até o final. João, enquanto assistia a TV, estava me encarando repetidamente. Seus olhos se desviavam da TV para meu corpo constantemente. Pelo espelho colocado na mesa, cada movimento dele era claramente visível para mim. Eu estava sorrindo internamente. Agora, mesmo que ele fizesse 1000 desculpas na minha frente, a verdade era que ele também queria ver aquelas partes do meu corpo que todo homem deseja ver no corpo de uma mulher. Parte por excitação e parte por aquele doce sentimento que surgia em meu coração, eu estava me controlando, então imediatamente caminhei em direção à cozinha. Naquele momento, minha echarpe ainda estava lá no sofá. Assim que entrei na cozinha, imediatamente depois João desligou a TV e com passos quase rápidos correu e entrou no banheiro. Eu sorri internamente com suas ações. Eu sabia muito bem por que ele foi ao banheiro e o que ele estaria fazendo lá dentro. Talvez ele estivesse pensando em mim. Pensando nisso tudo, minha respiração ficou pesada mais uma vez. No meu coração, o mesmo pensamento vinha repetidamente, que eu deveria ir ao banheiro e olhar lá dentro. Mas fazer isso não era apropriado para mim agora. Cerca de 10 minutos depois, João saiu do banheiro. Naquele momento, ele estava completamente encharcado de suor. Olá, amigos! Bem-vindos a todos vocês à nossa emocionante história de irmãos. Espero que vocês gostem muito desta história. Amigos, esta é a quarta parte da história. Se vocês não viram as 3 partes anteriores, por favor, visitem nosso canal e ouçam a história completa. Então vamos começar a história. Pai disse a João: Filho, tô pensando em comprar uma moto para você. Na verdade, você já tinha me falado sobre isso há muito tempo, mas naquela época eu tinha um pequeno problema financeiro. E de qualquer forma, vocês dois precisam sair de casa 1 hora mais cedo. Com a moto haverá economia de tempo e dinheiro. O rosto de João se iluminou de felicidade. Não sei por que, eu também estava muito feliz com essa notícia. Em minha mente, vários tipos de pensamentos sobre João começaram a surgir novamente. Quanta diversão seria quando eu fosse com o João na moto dele para a faculdade. Minha mente se afundou na ideia de estar perto dele, então nós dois saímos para a faculdade. A felicidade era claramente visível no rosto de João hoje. Como de costume, nós dois estávamos de pé a certa distância um do outro. Eu fui até João e fiquei ao lado dele. João estava me olhando. Eu perguntei a ele: João, como está sua lesão agora? Quero dizer, você está se sentindo aliviado ou não? Ouvindo minha pergunta, João sorriu levemente e disse: Sim, Sofia, minha dor parece ter desaparecido. Você realmente aplica um remédio milagroso. Ouvindo suas palavras, eu sorri levemente e um sorriso adorável também apareceu no rosto de João. Pouco depois o ônibus chegou. Como sempre, hoje também havia muita multidão no ônibus. Eu entrei com dificuldade e João começou a ir para frente, em direção aos amigos dele. Imediatamente segurei sua mão. Ele me olhou com surpresa. Na verdade, hoje Maria não estava visível no ônibus. Por causa disso, vários tipos de pensamentos sobre João estavam surgindo em minha mente. Eu estava usando um terno branco, e por baixo uma legging da mesma cor, que estava completamente colada ao meu corpo. No meu peito havia uma echarpe vermelha que aumentava ainda mais meu atrativo. João ainda estava me encarando. Talvez ele não entendesse o motivo de eu ter segurado sua mão. Eu disse: João, por favor, fique comigo hoje. Maria também não veio hoje. Eu ficarei entediada sozinha. João me olhou por um momento, sorriu e ficou ao meu lado. Um sorriso adorável também surgiu em meu rosto. Naquele momento eu estava extremamente perto de João. Sua mão estava tocando a minha. Minhas emoções estavam crescendo lentamente. Não sei porquê, mas sempre que João se aproxima de mim, o controle da minha mente enfraquece. Pouco depois eu me aproximei ainda mais e fiquei na frente dele. Havia tanta multidão que era muito difícil avançar, por isso João e eu estávamos extremamente próximos um do outro. Primeiro ele me olhou por um momento, mas quando eu não dei nenhuma reação, ele ficou quieto como estava. Naquele momento João estava bem atrás de mim, colado em mim, eu estava me encostando nele de propósito. Talvez João também estivesse sentindo algo assim. Por causa do movimento do ônibus, havia empurrões repetidamente, o que fazia com que eu deslizasse ainda mais para trás. João também estava agora no último canto do ônibus e não podia ir mais para trás. Mas eu, com cada empurrão, estava me aproximando ainda mais dele. Algumas gotas de suor eram claramente visíveis no rosto de João. Com minhas ações, eu estava provocando João repetidamente, mas pelo que senti, João ainda não havia feito nenhum movimento. Embora eu estivesse me colando a ele repetidamente, talvez a forte parede de nosso relacionamento estivesse erguida entre nós. Talvez por isso ele não quisesse avançar, ou talvez ele simplesmente não conseguisse avançar. Mas eu também havia decidido que não importa o que acontecesse, João seria o primeiro homem a quem eu entregaria tudo, mesmo que para isso eu tivesse que ir a qualquer extremo. Mas infelizmente hoje também não consegui despertar nenhum desses sentimentos.
sentimentos no coração de João. Mas eu tinha total confiança em mim mesma de que um dia certamente viria em que João também ansiaria por mim tanto quanto eu ansiava por ele agora. Por causa dos empurrões repetidos no ônibus, eu estava ficando ainda mais próxima de João, o que me fazia sentir uma sensação estranha. Eu sentia que havia uma confusão na mente de João também, mas ele não estava fazendo nada. Pouco depois, João colocou as 2 mãos nos meus ombros. Talvez ele não conseguisse mais ficar de pé direito, e eu também havia colocado todo o meu peso sobre ele. Olhei para ele por um momento e ele estava me olhando. Seus olhos pareciam estar me dizendo: Sofia, por favor, afaste-se um pouco. Mas eu não queria deixar essa oportunidade escapar das minhas mãos. Continuei a perturbá-lo assim durante todo o trajeto. Pouco depois, a faculdade chegou. Imediatamente me afastei de João, e ele estava respirando profundamente, como se um grande peso tivesse sido tirado de sua cabeça. Eu caminhei em direção à faculdade, mas ao ir, olhei para a calça de João. Parecia que a Torre Eiffel de Paris também era visível fora de Paris. Vendo isso, um sorriso travesso surgiu em meu rosto. Talvez essa fosse a primeira escada do meu sucesso. Pouco depois, Maria também chegou. Na verdade, aos sábados não há aula. Passamos o dia inteiro conversando com as amigas. Maria veio até mim e beliscou minhas bochechas. Um leve gemido escapou da minha boca. Maria disse: Aliás, você está muito bonita hoje. Em quem você pretende usar esse feitiço hoje? Mesmo sem querer, sorri ao ouvir as palavras de Maria e perguntei a ela: Por que você não veio no ônibus hoje? Maria disse: Hoje me atrasei, então perdi o ônibus, vamos ao parque. Então fui com Maria para o parque. Eu disse a Maria: Maria, posso fazer uma pergunta? Por favor, não interprete mal minha pergunta. Maria me olhou como se eu tivesse pedido algo muito grande. Ela olhou para meu rosto por um momento e disse: Fala, Sofia, o que você quer perguntar? Eu disse: O que você acha de João? Ao ouvir isso, Maria me olhou como se eu tivesse dito algo muito grande. Maria respondeu: Ele é legal, muito legal. Mas por que você está me perguntando tudo isso? Eu disse: Uma vez você disse que, se João fosse seu irmão, você faria tudo com ele. Você disse isso a sério ou estava brincando? Maria começou a dizer: Eu só disse isso por dizer. Mas por que você está me perguntando tudo isso? Qual é o problema? Você não escolheu seu próprio irmão, né? Eu disse: Não, só por curiosidade. Diga-me uma coisa, se você estivesse no meu lugar, o que faria com João? Quero dizer, como você o atrairia? Ouvindo minha pergunta, Maria sorriu levemente, meu rosto estava vermelho de vergonha naquele momento. Mas eu não tinha outra opção. Se eu não conseguisse uma ideia, como a coisa avançaria? Pensando nisso, eu estava pedindo informações a Maria sobre isso. Maria disse: Parece que você também quer se aproximar de João. Bem, isso não é da minha conta, é a sua vida, viva como quiser, mesmo que ele seja seu irmão. Se eu estivesse no seu lugar, usaria roupas curtas todos os dias na frente de João, conversaria abertamente com ele, e sempre que tivesse a chance ficaria perto dele. Para atrair meninos, primeiro você tem que deixá-los ansiosos. Só então eles saberão o que somos. Mas lembre-se de uma coisa, nunca entregue sua honra tão facilmente a alguém. Senão ela perderá seu valor. Você está entendendo o que quero dizer, né? Quanto mais fizermos os homens sofrerem, mais eles virão atrás de nós. Continue fazendo isso, e verá que qualquer homem no mundo ficará louco para te conquistar. Ouvindo as palavras de Maria, fiquei em silêncio por alguns momentos e comecei a pensar em tudo. Maria estava certa. Agora eu tinha que experimentar todos esses truques com João, e agora eu queria encantar João completamente, com o brilho da minha personalidade. Queria ver o quanto ele poderia ficar inquieto por mim. Só o tempo diria. Maria olhava para meu rosto com olhos questionadores repetidamente. Ela não conseguia entender a tempestade que havia surgido em meu coração. Se ela entendesse, nunca acreditaria em si mesma. O que estava acontecendo comigo a cada momento? Eu mesma estava surpresa comigo mesma, pensando que o que eu queria provar fazendo tudo isso. Eu sabia muito bem que, além de dor, humilhação e infâmia, eu não ganharia nada com isso. Não sei o que João pensará de mim quando souber o que está em meu coração, mas eu sabia que a intoxicação do amor é uma intoxicação tal que uma pessoa esquece até sua própria existência. Ela nem pensa se à sua frente está sua irmã, mãe ou filha. Eu sabia que um dia, nesse fogo ardente, João também esqueceria tudo. Maria continuava me provocando de vez em quando, mas eu não queria, de forma alguma, contar a ela sobre o relacionamento entre mim e João. Eu sabia muito bem que ela frequentemente brincava comigo sobre as coisas de João. Mas, não sei porquê, agora eu estava começando a levar essas coisas a sério. Na faculdade, fiquei ainda mais influenciada pelas palavras de Maria. Enquanto ela estava comigo, continuou falando sobre tudo isso. Antes, eu achava tudo isso ruim, mas agora eu mesma estava começando a me interessar por suas palavras. De alguma forma, controlando minhas emoções, cheguei em casa tarde. Por ser sábado, João frequentemente saía para passear com seus amigos, então eu tinha que voltar da faculdade sozinha. Cheguei em casa e fui direto para meu quarto. Mãe havia preparado comida para mim. Imediatamente troquei de roupa e comecei a comer. Pouco depois, mãe foi para seu quarto dormir. Depois de comer, também fui para meu quarto e tranquei a porta por dentro.
Hoje novamente senti um fogo dentro de mim. Tirei aquele CD e meu laptop do armário e sentei para assistir. Meu coração estava batendo rápido. Hoje coloquei o segundo DVD. Era ainda mais intenso que o anterior. Na primeira cena, havia duas garotas. Quando meus olhos caíram nessa cena, fui forçada a pensar por um momento o que as garotas sentem uma com a outra. Então pulei essa cena e comecei a assistir a próxima. Nessa cena, havia uma garota e dois rapazes. À medida que a cena avançava, minha garganta secava de nervosismo. Eu nunca tinha visto uma cena assim antes. Fiquei um pouco inquieta ao assistir e tentava me controlar. Não conseguia acreditar nos meus olhos. Eu frequentemente ouvia que as pessoas gostam desse tipo de cena, mas hoje, pela primeira vez eu estava vendo tudo isso. Minha inquietação aumentou tanto que comecei a sentir que perderia o controle sobre mim mesma. Tentei me acalmar. Poucos momentos depois, desliguei o filme e deitei na cama, pensando no que estava passando pela minha mente ao ver tudo isso. Mais uma vez, deitei calmamente na cama. Agora parecia que não havia mais força em meu corpo. Minha inquietação havia se acalmado. Fiquei deitada assim por muito tempo. Então, algum tempo depois, quando voltei a mim, desliguei o laptop. Mais uma vez, pensamentos sobre João vieram à minha mente. Será que João também se aproximaria de mim? Agora eu sentia a necessidade dele. Mas, quando tomei essa decisão, agora eu tinha que alcançar meu objetivo a qualquer custo, não importava o que eu tivesse que fazer por isso. Minhas emoções estavam lentamente se misturando com a cor do amor. Não sei qual será o destino desse amor no futuro. A verdade era que eu não queria pensar no meu destino. Talvez em algum lugar no meu coração também houvesse medo, mas mesmo assim tudo era aceitável para mim hoje. Pouco depois peguei no sono. À noite, quando acordei, João já havia chegado em casa. Também fui ao banheiro, me refresquei um pouco, fiz uma leve maquiagem e vesti um terno rosa. Como sempre, meu terno era justo, completamente colado ao meu corpo. Quando cheguei ao salão, mãe e pai estavam se arrumando para sair. João estava sentado lá, assistindo TV. Ele olhou para mim e sorriu. Em resposta, também sorriu. Mãe disse: Sofia, estamos indo para a casa do tio Verma. Hoje é o casamento do filho dele. Pode ser que demoremos para voltar. Preparei a comida. Na hora de comer, tire a comida da geladeira, aqueça e coma. E dê para João também. Quando soube disso, fiquei exultante de felicidade internamente. Eu estava procurando exatamente uma oportunidade como essa. Agora era o momento certo para tornar realidade as palavras de Maria. Pouco depois, mãe e pai saíram em direção à casa do tio Verma. Fechei a porta principal e vim. João ainda estava perdido na TV. Eu não estava com vontade alguma de assistir TV. Naquele momento, eu estava pensando apenas em João. Sentei no sofá à frente dele e coloquei minha Sharp na mesa. Então meus olhos caíram no jornal que estava lá. Por causa do ajuste justo do meu terno, minha figura era claramente visível. Inclinei-me um pouco e comecei a ler o jornal que estava ali. Assim que me inclinei um pouco, minha figura ficou ainda mais visível. Fiquei lendo o jornal naquela posição por um tempo. Então, ao ler uma manchete, olhei para João e percebi que ele estava me encarando. Naquele momento, sua atenção não estava na tela da TV, ele estava olhando para minha figura. Senti como se ele estivesse me admirando com seus olhos. Quando meus olhos encontraram os dele, ele imediatamente desviou o olhar para outro lado, e começou a olhar para a tela da TV novamente. Gotas de suor eram claramente visíveis em seu rosto. Um sorriso surgiu em meu rosto, mas eu não queria dar nenhuma reação na frente de João que o fizesse pensar que fiz tudo isso de propósito. E eu disse: hoje em dia a inflação aumentou muito, né, João? Agora os preços do ouro e da prata estão alcançando o céu. Ouvindo minhas palavras, João pareceu ficar nervoso e imediatamente desviou o olhar para outro lado. Ele temia que eu tivesse percebido seus olhares. Eu estava me comportando completamente normal. Não mudei minha posição e continuei sentada inclinada naquela posição. No tom da resposta de João, o medo e o tremor eram claramente perceptíveis. João disse: sim, Sofia, é verdade. Ouvindo a resposta de João, sorri levemente e voltei toda a minha atenção para o jornal. João olhou para a TV por um tempo, depois começou a me encarar novamente e de vez em quando ele também dava uma olhada na TV. Pelo espelho na mesa, cada movimento dele era claramente visível para mim. Eu estava sorrindo internamente. Agora, mesmo que ele fizesse 1000 desculpas na minha frente, a verdade era que ele também queria ver aquelas partes do meu corpo que todo homem deseja ver no corpo de uma mulher. Parte por excitação e parte por aquele doce sentimento que surgia em meu coração, eu estava me controlando. Então imediatamente caminhei em direção à cozinha. Naquele momento minha echarpe ainda estava lá no sofá. Assim que entrei na cozinha, imediatamente depois João desligou a TV e com passos quase rápidos correu e entrou no banheiro. Eu sorri internamente com suas ações. Eu sabia muito bem por que ele foi ao banheiro e o que ele estaria fazendo lá dentro. Talvez ele estivesse pensando em mim. Pensando nisso tudo, minha respiração ficou pesada mais uma vez. No meu coração, o mesmo pensamento vinha repetidamente, que eu deveria ir ao banheiro e olhar lá dentro.
mas fazer isso não era apropriado para mim agora. Cerca de 10 minutos depois, João saiu do banheiro. Naquele momento ele estava completamente encharcado de suor. Ele foi para seu quarto e se perdeu em seus livros. Aquei a comida, levei para o quarto dele e coloquei a comida na cama dele. João disse: Sofia, coma comigo também, eu gostaria disso. Como eu poderia recusar as palavras de João? Também sentei lá e comecei a comer. João olhava para mim repetidamente. Às vezes seus olhos iam para meu rosto, às vezes ele olhava abaixo do meu pescoço. Até terminar a comida, também fiquei completamente em silêncio, e João também não disse nada. Então peguei todos os pratos e caminhei em direção à cozinha. Eu tinha a sensação de que naquele momento João estava me olhando por trás, mas por hoje isso era suficiente. Eu estava lavando os pratos na cozinha quando, pouco depois, ouvi o som dos passos de João. Por um momento, uma tempestade de perguntas surgiu em meu coração. Qual era o problema? O que João queria comigo agora? Será que ele havia derretido ao ver meu charme? Quando me virei e olhei para ele no momento seguinte, toda a minha ilusão se dissipou. João estava parado na porta da cozinha. Em suas mãos estava minha echarpe. Antes que eu pudesse dizer ou perguntar algo, ele se aproximou de mim e colocou a echarpe em meu ombro. Isso não foi menos que um choque para mim. Até agora, tudo o que eu estava pensando sobre João, mais uma vez ele jogou a água em todos os meus desejos. João disse: Sofia, você é muito bonita. Se a beleza permanecer na simplicidade, fica ainda melhor. O véu da vergonha é sua joia. Se você mantiver isso com cuidado no futuro, será melhor para você. E uma coisa, eu gosto de você. Dizendo isso, João foi em direção ao seu quarto, e eu apenas o observei ir. Hoje, eu não tinha uma única palavra para dizer. Hoje mais uma vez eu perdi. Amigos, quero sua opinião. Devo continuar esta história ou terminá-la aqui? Por favor, compartilhem sua opinião nos comentários. E, se gostarem do vídeo, por favor, curtam, compartilhem e se inscrevam. Obrigado.